Hoje, dia 30 de junho, nós estamos encerrando a execução do projeto Transformações do Campo. E foi um projeto que ele dava sequência ao trabalho do museu, uma vez que toda a trajetória do museu ela está intimamente ligada com a questão da agricultura. Desde os primeiros objetos coletados, desde as fotografias, o acervo fotográfico sempre tinha um olhar voltado para a questão fotográfica, né? Os fundadores tiveram a ideia de criação do museu justamente frente à modernização do campo, onde todo esse patrimônio que se formou ao longo da história estava se perdendo em função da modernização da agricultura. Então, o projeto ele foi pensado como uma sequência, uma vez que a gente teve um período mais voltado para outras questões documentais, né? E aí ele foi coroado assim com muito êxito esse registro fotográfico que aconteceu, porque ele dá uma sequência ao nosso acervo. E ele também levanta uma questão que é o patrimônio histórico que as pessoas estão ligadas aqui em Ijuí, né? Porque ainda a nossa cidade, embora ela tenha se urbanizado a partir dos anos 70, até os anos 70 nós éramos uma cidade bastante rural, ela ainda tem bastante vínculos com o campo, né? E aí todo esse patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial, porque as duas coisas, tanto os instrumentos de trabalho como o saber fazer, ele ainda está muito presente na memória da população, né? Pelo menos a população com mais idade. E os jovens, eles ainda acompanham, né, toda essa, através de seus pais, principalmente avós, né? Mas ainda eles não têm todo o referencial, então eles têm essa parte mais moderna, sem conhecer essa trajetória mais rudimentar. Então, esse comparativo, vamos dizer assim, que dessa trajetória do antigo para o novo e essas transformações, elas suscitam muitas reflexões, né? Muitas reflexões sobre o nosso passado e principalmente sobre o nosso presente, e mais do que isso, ele possibilita que, sendo trabalhado, sendo instigado, se pense o futuro, porque esse é o objetivo, né? A partir do conhecimento do passado, a gente entender o que está acontecendo no presente e projetar um futuro. Então, esse futuro, assim, ele depende muito dos referenciais que a gente tem. E esses referenciais, eles são buscados na história, né? Não tem como a gente tomar uma decisão sem que tenha esses referenciais, né? E o patrimônio material e imaterial, e mesmo assim, mesmo que eles não estejam tombados ou catalogados ou salvaguardados, ele também está relacionado, o patrimônio a gente considera também aquele patrimônio afetivo, né? Que ele não é necessariamente um patrimônio de interesse nacional, mas ele é do interesse local, muitas vezes individual, né? Mas ele deve ser valorizado porque ele faz parte da identidade da pessoa, né? E das identidades também. Então é nesse sentido que o projeto ele contribui muito, né? E como eu disse, nós estamos encerrando a execução, porque agora vem, eu acho que a parte principal, que é a socialização, embora a gente já tenha socializado as exposições, a exposição em alguns momentos, mas agora ela será disponibilizada para as escolas. E aí, numa proposta interdisciplinar, numa proposta dos professores da própria escola, poderá ser levada, está disponível para empréstimo, né?
Logo nós estaremos divulgando nas redes sociais, nos canais, as condições para esse empréstimo, e aí as escolas vão poder fazer uso, né, desse material de uma forma mais particularizada, mais direcionada dentro da sua realidade. E é muito interessante porque hoje as escolas, em função de que as crianças do meio rural elas vêm para a cidade, você tem essas relações, né? E que todas as escolas, é um assunto que não é relacionado só com as escolas do meio rural, e sim com todas as escolas, porque a clientela das escolas estão bem diversificadas, seja pela ligação dos alunos com o meio rural através de seus pais, de seus avós, seja porque a própria criança, o próprio estudante da escola vem do meio rural para estudar, no caso, no meio urbano, né? Então, estamos bastante otimistas. O projeto continua, né? Agora com essa parte da socialização, e aí está disponível para a comunidade.